Ok, boa noite, amigos da imprensa de Alagoas. Entrevista com o técnico do Asa, Itamar Schouli. Professor, um jogo disputadíssimo, né? O senhor fez as substituições e no finalzinho o Michel Douglas empatou, deixando tudo igual. E um alívio aí pra gente, para Sergipe, na próxima sexta e no sábado, um jogo mais competitivo. Qual a análise que o senhor faz dessa partida aqui dentro de casa em Arapiraca? Boa noite. Boa noite. Foi um jogo bem disputado, né? As duas equipes chegaram nesse mata-mata pela campanha que fizeram na primeira fase. E um jogo de bastante alternâncias, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo. No primeiro tempo nós não conseguimos realizar uma partida de acordo com aquilo que é a nossa capacidade, né? Da capacidade de cada um dos atletas, estivemos abaixo, né, em alguns setores. Depois já nós tivemos um segundo tempo ao contrário, um segundo tempo onde tivemos mais posse de bolas. Nós tivemos 18 finalizações contra 9, né, e também 57% de posse de bola ao final do jogo. Então demonstra que a gente também conseguiu evoluir em alguns setores que não estavam que precisavam de evolução, né, que precisavam melhorar. Mas foi um jogo bem disputado, um jogo de mata-mata. A Série D é assim, né? São jogos difíceis, né? Tanto em casa como fora. E agora nós temos esses dias, essa semana, né? Para nos prepararmos e melhorarmos, né? Para essa grande decisão contra o Sergipe em Aracaju no próximo sábado. Professor Itamar, primeiramente, boa noite. Boa noite. Agradecer por você falar com a gente. Queria que você comentasse exatamente sobre esse ponto que você citou, essa demora do Asa de engatar no jogo. E muito se falou durante a nossa transmissão que o problema poderia ser de engatar o meio de campo. Em diversos momentos você chamou o Johan, chamou o Aleph também para estar conversando, passar algumas instruções. Qual foi o diferencial para que o Asa tivesse essa mudança de postura durante a bola rolando e pudesse começar a produzir dentro de campo? Qual eram essas mensagens para que o Asa pudesse ser melhor que o Sergipe na partida, ou pelo menos igualar o volume de jogo e chegar ao empate como conseguiu? Nós fizemos alguns ajustes porque nós estávamos dando muito espaço ao adversário, principalmente no setor do meio, e o adversário tem qualidade, né? Tem jogadores com qualidade técnica, recurso técnico, e você tem que encurtar essa marcação. E a gente deu muito espaço, né? E então a gente procurou, no intervalo, conversar algumas coisas no próprio jogo, né? Tentar redefinir alguma marcação, orientar alguma marcação, fazer as mudanças que a gente achou necessário fazer, porque o Asa também, da mesma forma, a equipe com jogadores com qualidade técnica, jogadores também com maturidade para saber passar pelos momentos difíceis, né? E suportar eles, ter equilíbrio emocional para reverter isso, né? Não foi a primeira vez que o Asa sai atrás e vira jogo, né? Ou busca o resultado do empate. Então isso demonstra a maturidade dos atletas também. E agora a gente pontuar essas situações internamente que você mesmo colocou, mostrar para eles, né? E nos prepararmos aí para esse próximo sábado, que a gente possa termos desde o início ao fim, essa mesma postura e esse mesmo rendimento que a gente teve depois no decorrer do jogo. No primeiro tempo, o Asa, por algumas horas, fazia uma linha de 5 defensiva e povoava aquele setor ali defensivo. E ainda assim o Sergipe conseguia envolver o Asa do meio campo, como falou a Natália, e evidentemente no time defensivo também, chegando com mais oportunidades, criando mais situações. Não foi tão eficiente nas finalizações. Atribui a que esse volume de jogo da equipe do Sergipe e a falta do encaixe na marcação do Asa? Foi o que eu acabei de colocar para ela, né? Nós marcamos muito longe, nós damos muito espaço, né? Mesmo às vezes retornando, hora com linha de 5, hora com linha de 4, mas o problema não é da forma, se é com 5, se é com 4, o problema é que é um setor onde tudo acontece, é o setor do meio do campo. E ali você não pode dar o espaço ao adversário. Então a gente deu o espaço e isso fez com que o adversário proporcionasse, independente de se você está com 4 atrás ou 5 atrás, você acaba perdendo o setor do meio onde tudo se organiza, né?
E depois nós conseguimos corrigir isso, melhorar esse posicionamento e encurtar essa marcação e acho que, como todos viram também, a gente conseguiu, os números estão aí para dizer isso também, a gente conseguiu ser melhor, ser produtivo, né? Não só buscar um empate, mas criarmos situações também que poderiam até nos ter levado à vitória pelo aquilo que a gente executou durante a segunda etapa, principalmente. Professor, antes da minha pergunta, eu quero parabenizar o departamento físico do ASA, o Bruno Santos, o Branco Amorim. A ASA sobrou com relação à parte física também, inclusive jogadores do Sergipe. Era perceptível que alguns estavam cansando no segundo tempo e o ASA sobrando, correndo muito. No primeiro tempo, o ASA criou, mesmo saindo atrás do marcador, mas continuou criando e teve algumas oportunidades. E o Iorra, talvez ali, infeliz nas conclusões ou de tocar a bola, fazer o jogo coletivo. E no segundo tempo você mudou a formação tática, tirou a formação dos 3 zagueiros e depois colocando, né, o jogador Ferreira e também vindo com Igor Leite. Gostaria que você falasse a respeito dessas mudanças e também das estreias do Ferreira, do Vinícius Alves e do Michel Douglas. O senhor já colocou tudo, né? O senhor já colocou todas as situações, é isso que a gente tentou mesmo executar, né? A equipe é sabedor do que precisa dentro do campo executar, e às vezes a ansiedade de fazer as coisas acontecer rápido, a gente erra o passe ou deixa de definir, foi as oportunidades que a gente perdeu, ou deixa de tocar para o lado quando o companheiro está sozinho, que pode fazer o gol, às vezes sem goleiro, eu prefiro chutar, às vezes, ansiedade de fazer, e eu, às vezes, se eu tenho um pouco mais de calma, eu posso encontrar um passe, o passe vai ser melhor do que o chute, a tomada de decisão minha, ela vai ser diferente. Mas não aqui culpo A ou B, pelo contrário, é a ansiedade que tem, às vezes, de tentar resolver, e se tem um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade, a tomada de decisão é outra, né? E sobre as estreias, eu vejo que o Ferreira entrou bem, fez o trabalho para qual nós já conhecíamos ele, né, lá do Azures, onde tínhamos a oportunidade de trabalhar com ele. Fez a sua estreia, um jogador que tem qualidade, tem liderança no elenco, no time também, né, desde que aqui chegou. Então acho que fez um bom jogo, nos ajudou a preencher esses espaços que nós tínhamos em vários momentos, né, nós não conseguimos fazer essa marcação, então nós melhoramos, né, com a entrada dele. O próprio Vinícius é um jogador que atua dos dois lados, né, mas é um jogador que deu para ver que tem um jogador de velocidade, que também é um jogador que tem uma bola parada boa também, né? Tanto defensiva como ofensiva. Então acho que também participam bem do jogo, porque chegaram essa semana. Da mesma forma foi o Michel. Michel entrou e aquilo que a gente conversou com ele, ele fez muito bem, se posicionando onde a gente pediu para ele se posicionar, né? Para não ficar muito próximo do Alex, e sim em termos, né, cada um dividido entra nos setores dentro da grande área, e foi muito pela sua capacidade, fez o gol, né? Foi muito feliz por fazer o gol, e isso demonstra a capacidade que ele tem, e são jogadores que vieram nos ajudar, né? Para aí a gente ir em busca desses nossos sonhos que estão bem vivos, né? Para a gente dar um passo à frente para o outro mata-mata. Professor, boa noite. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre a sua estratégia inicial de jogo, né, entrando com 2 atacantes, 2 meias, apenas um volante. O senhor acredita que houve um equívoco por sua parte de não manter o que vinha sendo feito nos últimos jogos? Olha, velho, eu saí de casa hoje de manhã e cometi um equívoco, que talvez eu podia ter sido atropelado. Então, futebol não tem equívoco, você tem que ter convicção do que você faz. Né? Não tem equívoco no futebol, cometi um equívoco. Quer dizer que se eu começo e a gente sai de 3-0, eu saio daqui com um troféu, uma coroa na minha cabeça? Não, a gente tem trabalhado essas marcas. O senhor é um que está lá no campo acompanhando os treinos, então a gente tem variações de treinamento, de trabalho. E as variações aí todas são treinadas, não tem nada que não é treinado. Né? Então, nós tivemos, você vai dizer, nós jogamos com 3 zagueiros? Jogamos.
Mas jogamos com uma equipe que também teve 2 meias, teve atacantes, né? Então, não vejo equívoco, eu vejo a tentativa de buscar uma vitória. Essa que é a minha... A culpa do treinador é porque ele tem que tomar a decisão final, né? Porque antes, talvez ninguém ia tomar essa decisão. E ela não compete às outras pessoas mesmo, ela compete a mim. Eu ouço, por isso que nós temos 2 mãos, 2 pés, 2 narinas, né? E 2 ouvidos, eu ouço, mas a decisão eu tomo. Então, se não aconteceu o que era para acontecer e o errado fui eu, tranquilo. Agora, se desse certo, como outras vezes deu, não sou eu o dono da ideia, é um coletivo. Me lembro muito bem de um jogo aqui que eu troquei um atleta no aquecimento e foi um escarcéu, todo mundo, mas como é que ele fez isso? Não. É uma decisão que eu tive que tomar, eu tomei, não fui perguntar para A, para B, eu tomei a decisão. Ela deu certo, mérito meu? Não, pelo contrário, mérito de quem teve o profissionalismo de entender que eu precisava fazer uma mudança, mérito de quem entrou, mérito de quem participou do jogo, mérito é de todos, e é do grupo, né? Não tem mérito aqui de treinador. Agora, quando as coisas não dão certo, passa para mim, né? Deixo eles lá tranquilo. Então, a tomada de decisão, porventura, para muitos parece não ter sido certa, foi o que eu comentei essa semana até numa coletiva. Comentei isso. Se eu começo dessa forma e falo para vocês, para os senhores, antes de começar, vocês dizem, poxa, uma boa escalação, se desse certo. Se desse errado, ele errou na escalação. Então, tranquilo quanto a isso, né? Os atletas fazem aquilo que eles estão habituados a fazer, a treinar. Eu só dou força para eles, moral, confiança, e lembro eles que nada na vida, acabei de dizer isso, na minha vida eu não lembro de nada que tenha sido fácil, nada mesmo. Talvez vocês fizeram uma análise rápida e pensar o que foi fácil na vida de vocês para estarem aqui hoje. É que tudo foi fácil ou tudo é difícil? Tomar as decisões que vocês também tomaram na vida. Então, eu estou aqui para isso, para tomar as decisões baseadas em treinamento, em aquilo que a gente faz. Não venho aqui e tomo uma decisão também, né? Eu quero fazer assim porque eu acho. Não. Eu tomo algumas decisões, às vezes, mas sempre baseado naquilo que a gente durante a semana treina, né? E a gente aqui tenta, né? Mas o importante de tudo isso foi que os atletas tiveram equilíbrio emocional, tiveram atitude, então de parabéns por isso, para ir buscar esse resultado que era negativo. E então um jogo aberto, um jogo lá em Aracaju, um jogo aberto, jogo difícil, para os dois lados, é difícil para nós, é difícil para o Asa, mas é difícil também para o adversário também, ele sabe que é, e nós vamos nos preparar agora, essa semana, para esse confronto no próximo sábado. Boa noite. Boa noite, amigo. Foi um empate em que colocou o Asa de volta à briga, né? Sem vantagem para ninguém, nem o Sergipe, e muito menos o Asa. O senhor falou sobre méritos aí. Eu gostaria de saber, o Asa melhorou muito no segundo tempo. Foram as modificações que deram certos, as entradas principalmente do Igor Leite e do Michel Douglas? Eu queria que o senhor falasse também sobre esse atacante. O senhor já falou aí, mas o quanto ele vai ser importante para a sequência do Asa nessa Série D, professor? Olha, você vê bem, eu fiz algumas mudanças que eu achei que era necessário fazer. Então, nós tínhamos o Jackson com o 3º cartão amarelo, já tinha tomado o 3º amarelo, né? Então, o que eu pensei? Em tirar o Jackson pelo 3º cartão amarelo, retornar com 2 zagueiros, né? E colocar o Ferreira nessa função e o Leite por dentro, porque eu achei que poderia proporcionar outro tipo de situação de jogo. Depois a entrada do Michel também foi uma tentativa de nós termos 2 jogadores de referência. Trocamos pelo lado, né, o Michel colocando o Gustavo, um jogador que vem voltando de lesão aos poucos, que era um jogador descansado pela beirada. Depois tiramos o Samuel, colocamos o Arley, porque ele vem numa sequência, é um jogador que já fez 2 gols importantes aqui para o Asa. Então, tentei. A gente tenta. Deu certo, ok. Mas se não dá certo, pô. Então essa nossa profissão, ela é dessa forma. Eu já estou bem tranquilo quanto a isso, mas muito feliz, muito feliz mesmo, agradecido a Deus em primeiro lugar, em segundo e terceiro,
E agradecer os atletas, porque eles não se entregam, eles não deixam de lutar, eles não têm pessimismo, pelo contrário, eles estão sempre querendo trabalhar e tentam, né, como tentaram hoje aí, como lutaram, como se entregaram. Então os atletas estão de parabéns, o grupo está de parabéns por isso, até o Aleph hoje falou, antes de descermos para o vestiário, sobre isso, sobre o grupo, né? E a quanto o grupo quer, né? E isso é importante. Então, parabenizo eles, os atletas, por isso. Também parabenizo aqui, como o senhor falou agora há pouco, anteriormente, o seu companheiro, da parte da preparação física, onde nós todos temos tido muito cuidado, né? Hoje nós temos o DM praticamente zerado, né? E todos trabalhando, então isso reflete o trabalho que em conjunto é feito. E isso também é importante, né? Então tem que dar parabéns confirmar as suas palavras, né, sobre o trabalho da preparação física e parabenizar os atletas pelo empenho, pela luta que tiveram para ir buscar esse resultado e deixar tudo em aberto para o próximo sábado. Natália, professor. Itamar, eu queria que você falasse um pouco também sobre esse fator casa e fator torcedor, principalmente. O Asa volta a ter torcida depois de sofrer algumas punições e hoje o torcedor abraçou. Já teve um público bem bacana aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca e a gente percebeu que o público ele foi ali pegando também pelo o nível e as emoções que estavam no jogo. Então, no momento que o Asa estava um pouco mais abaixo, o torcedor estava um pouco mais pressionado, mas no momento que o Asa atacava bastante, o torcedor ia junto. O quanto esse foi um fator fundamental também para que o Asa conseguisse conquistar esse empate e também já a torcida voltar a se empolgar e, quem sabe, embarcar numa viagem rumo ao Aracaju. Olha, isso que é uma coisa que me deixa muito alegre, é isso da torcida, sabe? Eu fico assim, algo que eu em breve eu vou escrever um livro, eu vou escrever sobre isso, porque é assim, é um paradoxo assim, do zero você chega a 100 rapidinho, né? O que eu escuto de palavrão é uma coisa assim fantástica. Não, os palavrão que eu escuto eu não sou capaz de falar né, para minhas filhas escutar, não tem essa condição, eu escuto. Mas ao mesmo tempo, em questão de 1 minuto, o rapaz quer um autógrafo, quer me dar um beijo na tela. Quer dizer, poxa, é uma coisa assim, um paradoxo assim, muito grande, né? Você é xingado, os palavrões eu não posso nem falar, aí daqui a pouco, ao contrário. Isso é uma coisa assim do torcedor. O torcedor é assim, né? O torcedor é dessa forma, ele quer ver o time ganhar, não importa como. E se na beira do campo, bem, o jogador às vezes não ouve, quem vai ouvir? O treinador. Então, vamos descarregar no treinador. E como os problemas que às vezes a gente traz, que todos nós temos, a gente vem descarregar às vezes no jogo, descarrega onde? No treinador. Aí olha para o treinador, sabe que o treinador não vai revidar, não vai falar nada. Já olha para a careca do treinador. Então aproveita e já fala um monte de palavrão e já um monte de apelido, mas tranquilo quanto a isso, e bacana, porque logo em seguida vibra, grita, se emociona, aí pega a bola de novo, já todo mundo levanta. Então isso é o torcedor, né? Isso é o torcedor, e eu acredito muito que o torcedor vai a Aracaju também, como hoje a torcida, uma boa parte da torcida deles veio, acredito que a nossa torcida vá lá também, porque é uma final do mata-mata aí para passar para a próxima fase, que está em aberta, né? E o Asa vai lutar muito como lutou hoje aí para conquistar o objetivo. Professor, vamos encerrar então essa coletiva com o Vitor. Professor, essa semana bem, claro, importante para o Asa, né? Pode ser até a última, que Deus evite isso, mas claro, mas vai ser tem que ter um trabalho psicológico também grande com esse elenco para que eles possam encarar como o jogo da vida de cada um nesse jogo contra o Sergipe no próximo final de semana. Olha, trabalho psicológico, eu já falei isso outra vez, anteriormente, numa entrevista passada. Você vê bem, você já respondeu isso, você perguntou e respondeu. Quero te agradecer. Obrigado. Porque se a gente não estou sendo sincero com o senhor, nós temos o que se a gente não ganhar? Não é a última semana? Pois é, então, se eu sei que algo vai acontecer, que eu posso terminar ali, então você imagina, precisa mais algum fator psicológico, mover com os atletas, o que passa de certo ponto até faz mal para o atleta. Essa coisa eu também não sou adepto a isso, a fazer o atleta chorar antes do jogo.
né? Bota vídeo de não sei o quê, um vídeo de emocionante, aí o atleta chora, chega dentro do campo, né? Então o cara tem que trabalhar com a razão, mas lembrar que, poxa, olha o que Deus nos proporciona. Então você tem que estar, a gente tem que estar muito feliz, estamos com saúde, estamos todos com saúde aí, trabalhando, né? Eu essa semana, terça-feira, perdi um amigo, um irmão, né, que esse não volta mais, esse eu não vou poder mais ligar, dar um bom dia, conversar com ele, desabafar com ele. Para ele terminou, né? E era um irmão na minha vida que eu não tenho mais. Então, para ele acabou. E para mim também acabou, porque eu nunca mais vou poder conversar com ele. Mas o nosso trabalho aqui não. O nosso trabalho aqui, nós temos a consciência que nós temos aí uma semana para trabalhar, temos a consciência que do outro lado tem uma grande equipe, bem comandada, né? E tem jogadores com qualidade, com potencial, então, tudo isso a gente sabe, mas sabemos que do lado de cá também tem um trabalho, tem um grupo também, como disse anteriormente, com muita vontade, muita dedicação, com qualidade também, e nós vamos nos preparar da melhor forma para que a gente possa avançar e ir lá fazer um grande jogo e passarmos para a próxima fase do mata-mata. Parabéns pelo posicionamento, muito obrigado.